Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos seguir com a nossa série sobre a história dos povos indígenas no Brasil. E dessa vez, nós vamos falar sobre um povo que está aparecendo bastante na mídia nos últimos dias por causa do desastre, né, do crime que aconteceu contra eles e que continua acontecendo, né, nesse início de 2023, em relação aos povos Yanomami, esses grupos que vivem no extremo norte do Brasil. Então eu quero mostrar um pouco do que nós sabemos sobre a história desse povo tão recluso que vivia, enfim, de uma forma bastante isolada até meados do século XX e como a situação chegou a esse ponto desse grande crime que aconteceu com participação do governo, com a participação de várias autoridades, com a ação desses garimpeiros que não só fizeram um ataque a esses povos indígenas e a vários outros, né, naquela região, mas também estão destruindo o ambiente do nosso país. Enfim, vamos entender um pouco de como se desenvolveu essa história relacionada então aos Yanomamis. Os Yanomamis se desenvolveram a partir de povos que viviam na nascente do rio Orinoco e eles então se espalharam pela Serra do Parinama, que fica no que hoje seria essa região aqui, justamente na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Então, esse é o primeiro ponto importante, que nós temos até algumas falas erradas, meio contraditórias, sobre os Yanomamis rolando por aí hoje. Esse território dos Yanomami, ele pega partes de dois países, da Venezuela e do Brasil. Uma parte muito pequena do Brasil ali no noroeste do estado de Roraima, mas, né, nós temos então esses grupos que se desenvolveram aqui, no que hoje é o território brasileiro. Então eles não vieram, eles não invadiram da Venezuela para cá, né, como algumas pessoas colocam fake news circulando pela internet. Não. Esse povo, ele vivia no território que hoje é o Brasil há muito tempo. Então, há pelo menos 1.200 anos atrás, os Yanomami já viviam nessa região, envolvendo também o Brasil. Então, esse grupo é bem diverso e se espalhou por cadeias de montanhas que existem aqui nessa região. Então, é uma região de floresta com essa questão das montanhas. Então, justamente por isso, né, que a gente vai ter o desenvolvimento de vários minerais preciosos que são, então, o objeto de alvo, né, do garimpo hoje. E o que que nós sabemos sobre o modo de vida dos Yanomamis? Assim como diversas populações indígenas que vivem e viviam no Brasil, eles são caçadores-agricultores, ou seja, eles têm a sua economia voltada para essas duas grandes atividades. Os homens, principalmente, vão se preocupar com a questão da caça, mas grande parte da alimentação desses indivíduos vai vir de roças que eles vão fazer, principalmente nas margens dos rios. Então, as mulheres vão cuidar da parte da agricultura, grande parte da alimentação deles vai ser originada dessas fossas que eles vão plantar ali, mas os homens vão sair para caça também. Para complementar essa alimentação, a gente vai ter também atividades econômicas voltadas para a coleta de frutos, para a coleta de raízes, sementes, mel, por exemplo, enfim. Toda essa produção, tanto da caça quanto das plantações, ela vai ser compartilhada. Então, essas pessoas vão viver em casas comunais, né, em moradias coletivas, chamadas de malocas. Então, esse vai ser o grande centro coletivo dos grupos Yanomamis. É lá, então, que eles vão compartilhar a caça, a comida entre eles. É lá, então, que eles vão morar de forma coletiva. E é lá, então, também que eles vão ter os seus rituais de socialização. E essa vida bastante voltada para o coletivo, ela nos ajuda a entender um outro ponto, que é uma facilitação do compartilhamento de informações. Esses Yanomami, como eles vivem em contato constante com a natureza, e como eles estão acostumados ali naquela vida coletiva a compartilhar essas informações dentro dos seus rituais, dentro desse espaço de socialização, eles vão acabar acumulando um grande conhecimento sobre o ambiente no qual eles vão viver. Então, por exemplo, nós temos estudos hoje que indicam que esses Yanomamis conhecem mais de 500 espécies de plantas que eles vão usar para alimentação, para medicina, né? Várias plantas medicinais diferentes, para
várias doenças diferentes que eles vão ter por ali e tal. Também para a construção dessas malocas, para a construção, enfim, de objetos que eles vão ter para facilitar a vida cotidiana deles, de ferramentas, enfim. E a questão do artesanato também, plantas para produção de tintas para pintura corporal, plantas para fazer alguma ornamentação, enfim. Então eles vão conhecer várias plantas diferentes ali, naquele ambiente deles, que, enfim, né, se a gente para pensar essa grande diversidade de espécies, o quanto nós, né, a gente não poderia aprender com essas pessoas, com esses grupos. Começando a falar então sobre esses primeiros contatos dos Yanomamis com a nossa sociedade. Então, entre as décadas de 1910 e 1940, nós tivemos então as primeiras expedições brasileiras que partiram então para essa região onde vivem os Yanomamis, para tratar principalmente da demarcação das fronteiras entre o Brasil e a Venezuela. Então, a partir dessas expedições oficiais que soldados, comerciantes, estudiosos vão entrar em contato com essas tribos, vão começar a conhecer, a saber da existência deles. Então, como essa fronteira é uma região de difícil acesso, passar pela floresta, passar por um terreno montanhoso, enfim, então se demorou para fazer essas demarcações de uma forma mais clara. A gente só vai ter uma demarcação definitiva ali entre Brasil e Venezuela da sua fronteira em 1928, basicamente. Então, esse processo foi bastante demorado, né? Foram várias expedições, vários estudos. Então, ali, a partir então dessa primeira parte, o Brasil começa a conhecer os Yanomamis. Mas é só a partir da década de 1970 que a gente vai ter um contato mais intenso com esses povos. Até esse momento, ninguém estava muito interessado no que poderia ter naquela inóspita, naquela região tão distante e de acesso tão difícil assim. Até que, com o governo dos militares, né, durante o período da ditadura militar, na década de 70, nós tivemos o grande projeto desses governos militares, com o presidente Médici, principalmente, para a questão da construção da Transamazônica. Seria uma grande via para ligar todo o norte do Brasil, passando então pela região amazônica. E se fala muito sobre isso. Essas imagens aqui, inclusive, mostram, né, esse processo da construção da Transamazônica. Uma obra muito demorada, com muitos gastos, porque, enfim, tinha que destruir literalmente, né, como a gente pode ver nessas imagens, boa parte das florestas, acabou passando por por territórios de vários povos indígenas diferentes. Então, a partir desse momento, né, que nós tivemos um atrito maior do governo militar no Brasil com esses vários povos indígenas lá no Amazonas, né. Então a Transamazônica vai ser construída, mas o governo militar não vai parar por aí. Além dessa grande rodovia para modernizar o Brasil, para levar a civilização até a Amazônia, segundo o governo militar, eles também começaram uma série de estudos sobre o ambiente daquela região, voltados principalmente para descobrir as riquezas, os recursos naturais que seriam disponíveis lá. Então, é a partir principalmente desse projeto Radan que os militares vão fazer, que a gente vai ter essas primeiras motivações, essas primeiras intenções de realmente explorar, de fazer essas áreas de garimpo nessas regiões. E é justamente nesse ponto que nós chegamos ao grande terror, ao principal responsável pela tragédia que nós temos, pelo crime, né, que está acontecendo ainda contra os povos Yanomamis. Então, nos últimos 4 anos, nós tivemos, sim, várias leis, vários discursos do nosso antigo governo com o objetivo de facilitar a atividade do garimpo, defendendo a necessidade do Brasil de explorar essas riquezas, mas é importante a gente saber que esse processo, esse projeto de exploração e devastação, ele vem se dando há muito tempo. Desde a segunda metade da década de 1970, a gente já tem essa movimentação garimpeira. E, mais uma vez, frisando, ela foi auxiliada pelos governos militares. Então, os governos militares, eles propagandeavam, eles colocavam reportagens na TV, enfim,
dizendo que o governo estava lá levando a civilização, levando pessoas para morar naquela região, e esses garimpeiros que vão poluir os rios, que vão devastar a floresta, que vão atacar esses povos indígenas, que vão exterminar, no caso dos Yanomamis, como a gente pôde ver nos últimos anos, eles vão atacar com toda a violência possível esses grupos indígenas. Toda essa ação dos garimpeiros, ela já começa naquela época e ligada ao governo, desde aquela época. Falando um pouco sobre esse histórico, né, de reconhecimento dos Yanomamis no Brasil. É só em 1992 que a gente vai ter, então, uma formalização de um território de preservação, então, de um território de proteção desses grupos indígenas, dos Yanomamis, lá naquela região, então, no noroeste de Roraima. Mas, mesmo assim, as atividades garimpeiras continuaram, tanto que, em 1993, nós tivemos o mais famoso ataque de grupos garimpeiros contra os Yanomamis. O episódio conhecido até hoje como o Massacre de Hashimu, onde a gente vai ter alguns aldeamentos Yanomamis, e nesse episódio, então, de 1993, grupos de garimpeiros vão invadir esses aldeamentos. Os Yanomamis fizeram resistência, porque, enfim, eles moram lá há muitos anos, né? Os seus antepassados viviam lá há centenas de anos atrás. Então é óbvio que essas pessoas têm todo o direito de tentar proteger, pelo menos, os seus territórios. Então, nesse caso aqui, 16 pessoas, entre mulheres e crianças, foram executadas por esse grupo de garimpeiros. Eles foram presos numa casa, segundo relatos, né, de alguns sobreviventes, de alguns indígenas que conseguiram fugir. Eles foram presos numa casa e colocaram fogo naquela casa com essas pessoas dentro. Então, esse, né, foi o massacre mais marcante, foi bastante noticiado, né? E é a partir daí que houve uma, uma ação, pelo menos ali naquele momento, para tentar combater o garimpo. Mas como a gente vê, né, agora em 2023, os garimpeiros estão lá até hoje, né, nessa ação que, como eu já falei várias vezes aqui, muitas vezes financiada ou auxiliada por órgãos oficiais, pelo governo. E essa é um pouco da história que nós temos, então, não só os grupos Yanomamis, mas dessa grande ação, desse grande projeto, né, de extermínio desse grupo indígena aqui no Brasil. Bom, pessoal, ficamos por aqui. A minha ideia com esse vídeo, como vocês puderam ver, não é só um vídeo para que vocês conheçam um pouco mais sobre os Yanomamis, mas também é um vídeo de protesto contra toda essa situação. Nós, historiadores, a gente se preocupa tanto com a história e a história serve para isso também, para a gente entender os crimes que aconteceram, que ainda acontecem na nossa sociedade. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço.